Este vídeo tem como objetivo apoiar as entidades gestoras dos serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos que operam em modelo de gestão direta no preenchimento do fecheiro de reporte de contas na parte que respeita à folha gastos diretos. Para além da visualização do presente vídeo, recomenda-se a leitura da folha de instruções do fecheiro de reporte, assim como das notas existentes nas folhas de preenchimento do fecheiro. A folha Gastos Diretos destina-se ao preenchimento dos gastos que apresentam uma relação direta e inequívoca com a prestação de um determinado serviço, como, por exemplo, os gastos com matérias-primas e mão de obra direta. Nesta folha, a entidade gestora deve preencher para cada rúbrica os gastos relacionados com os serviços regulados nas colunas B, C e D, conforme a sua ocorrência. A coluna F, referente ao total, deve ser também preenchida com os valores imputáveis de forma direta ao conjunto de atividades que a entidade gestora desenvolve. Na coluna E, referente a outras atividades e serviços desenvolvidos pela entidade gestora, os valores são apurados automaticamente pela diferença entre os valores da coluna total e os reportados para cada serviço regulado. De forma a facilitar a validação da informação reportada, devem ser preenchidas as colunas I e J, onde se solicita a inscrição da conta de balancete e indicação da fonte de informação ou evidência referente ao valor reportado. E um campo de observações, onde a entidade gestora pode apresentar informações que considera úteis a uma melhor compreensão do reporte efetuado, principalmente dos valores mais significativos. Sem prejuízo, a entidade gestora deve remeter à ERSAR toda a informação que considere pertinente e que permita verificar de forma expedita os gastos reportados. A documentação a disponibilizar por via da sua inserção no separador ficheiros do portal da ERSAR deve ser legível, de fácil interpretação, completa e apenas necessária à justificação dos valores reportados no ficheiro de importação, devendo a entidade gestora assegurar-se de que os documentos disponibilizados cumprem cada um desses critérios. Conforme anteriormente referido, os gastos com alta referentes às contas custo da mercadoria vendida, matérias consumidas, gasto de aquisição de água em alta, FSEs, gasto com o tratamento de efluentes em alta, FSEs, gasto com o tratamento de resíduos em alta e os gastos referentes a TRH, TGR, resultam do preenchimento da folha gastos com alta, TRH, TGR. Em custo da mercadoria vendida combustíveis, a entidade gestora deverá inserir o gasto com o combustível utilizado nas viaturas afetas a cada um dos três serviços, conforme aplicável. Nas situações em que esse combustível seja proveniente de postos de combustível que pertençam à entidade gestora. Nos casos em que a entidade gestora adquira o combustível diretamente a um fornecedor, o gasto deve ser reportado na linha FSE Combustíveis. No preenchimento de ambas as contas, a entidade gestora deve ter em consideração que os gastos com combustíveis decorrem do consumo das viaturas afetas aos serviços operacionais, como o piquete ou a recolha de resíduos urbanos, mas também de outras viaturas usadas no âmbito destes serviços, como para deslocação pessoal. No caso do serviço de gestão de resíduos urbanos, quando o serviço de recolha é efetuado diretamente pela entidade gestora, os gastos reportados devem ser verificados, tendo por base os consumos de combustível reportados no âmbito da avaliação da qualidade de serviço. Note-se que quando o serviço de recolha de resíduos está subcontratado a um prestador de serviços, o que deverá ser indicado na célula E17 da folha início, devem ainda assim ser apurados e reportados gastos com combustível de viaturas afetas ao serviço, como por exemplo as utilizadas pelos trabalhadores no âmbito do acompanhamento do contrato. No que concerne à rubrica CMVMC Outros, esta deve integrar o gasto das matérias-primas subsidiárias e de consumo por venda ou integração no processo produtivo, destacando-se a título de exemplo os reagentes e outros produtos utilizados no tratamento da água. O registro de gastos nesta rubrica é particularmente relevante no caso de entidades gestoras que operam estações de tratamento de água ou estações de tratamento de águas residuais. Na conta subcontratos, devem ser reportados os gastos associados à contratação de atividades diretamente relacionadas com a operação dos serviços regulados a entidades externas, identificadas na folha início, devendo a informação a reportar ser consistente com a inscrita nas contas 6216 e 6217 do balancete da entidade gestora. Note que a informação reportada deve ser também coerente com a apresentada no âmbito da avaliação da qualidade do serviço, especificamente na folha de preenchimento intitulada RH Outsourcing. No caso de subcontratação das atividades de recolha indiferenciada, recolha seletiva e lavagem de contentores, a entidade gestora deve enviar cópia à ERSAR dos respectivos contratos, no caso de ainda não ter sido enviada anteriormente, ou no caso de alterações, como prevê o artigo 22º do Regulamento de Procedimentos Regulatórios. Na conta Trabalhos Especializados, devem ser registados os gastos relacionados com a aquisição de trabalhos específicos a entidades terceiras, como sejam os serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios, análise de água e de efluentes, serviços de assistência telegestão, inspeção de vídeo, ações de desinfestação
entre outros. Para cada uma das rúbricas listadas no quadro dos gastos diretos, a entidade gestora deve procurar identificar os gastos do período que sejam diretamente relacionados com cada um dos serviços regulados e proceder ao seu reporte. Por exemplo, em publicidade e propaganda, devem ser registadas eventuais campanhas de sensibilização que tenham sido realizadas em 2024. Em honorários, a entidade gestora deve registar, por exemplo, o apoio jurídico em processos relativos a danos causados a terceiros no âmbito dos serviços regulados. Em conservação e reparação, devem ser inscritos os gastos com reparação de redes e com a manutenção dos equipamentos. Importa referir que no reporte dos gastos com eletricidade, a entidade gestora deve ter em consideração os consumos de eletricidade das infraestruturas dos serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais reportados no âmbito da avaliação da qualidade do serviço, bem como os consumos ocorridos em outras infraestruturas ou em edifícios ou equipamentos afetos aos serviços regulados. Como gastos relacionados com transporte de mercadorias, podemos ter o transporte de água em cisternas para abastecimento à população, o transporte de lamas ou de materiais recicláveis para venda. Em FSE, rendas de edifícios, a entidade gestora deve registrar os gastos com rendas de edifícios que sejam utilizados exclusivamente pelos serviços regulados. Na conta alugueres de equipamentos, devem ser registados os gastos do período com alugueres de equipamentos afetos aos serviços regulados, como, por exemplo, o aluguer pontual de uma viatura para recolha de resíduos. Em comunicações, envio de faturação e cobranças, a entidade deve registar os gastos do envio de faturas de contratos e de outros documentos, assim como os gastos com serviços designados por finishing e também os gastos de serviços de cobrança relativos aos serviços regulados. Na rúbrica Comunicações Outros, devem ser inscritos os gastos com telefones, telemóveis, serviços de internet e equiparados. Na subconta Seguros, devem ser registados os gastos com os vários tipos de seguros necessários para o exercício das atividades reguladas. Devem ser autonomizados os seguros referentes à frota automóvel e nos restantes, como por exemplo seguros multirriscos ou seguros de responsabilidade civil, devem ser inscritos na rúbrica Outros Seguros. Na conta FSS Outros, devem ser registados os gastos diretos incorridos com os serviços regulados que não tenham sido identificados nas contas anteriores. Os valores a reportar deverão ser de montante reduzido. Caso isso não se verifique, a entidade deve indicar na coluna Observações a que se referem os gastos reportados. Os gastos com pessoal resultam do preenchimento da folha Gastos com Pessoal. A entidade gestora terá apenas de preencher os gastos com os trabalhadores afetos parcial ou totalmente a outras atividades e serviços na célula E31. No caso de afetação parcial a OAS, os gastos a inscrever devem já refletir a percentagem de afetação a outras atividades e serviços. Situação semelhante acontece com os gastos de depreciação e de amortização resultantes do preenchimento da folha ativo fixo, cujo preenchimento é abordado noutro vídeo. Os gastos de depreciação e amortização relativos a bens afetos 100% a outras atividades e serviços devem ser preenchidos pela entidade gestora na célula E32. A entidade gestora deve registar a constituição ou reforço de imparidades relativas aos serviços regulados ocorridas no ano de reporte. A entidade gestora deve verificar se existem na conta 65 do balancete perdas por imparidade ocorridas nos ativos relacionados com os serviços regulados e proceder à sua inscrição na linha 33 da folha de gastos diretos. No caso dos serviços regulados, é esperado que existam imparidades relativas a dívidas de cobrança duvidosa dos utilizadores destes serviços. O registro das perdas ou de eventuais ganhos devem ter suporte no mapa resumo das dívidas de clientes por antiguidade de saldos, onde sejam identificadas as parcelas consideradas como de cobrança duvidosa, respectiva variação face ao ano anterior e também os montantes assumidos como incobráveis no ano de reporte. Na linha seguinte, seriam de registar as reduções de justo valor. No entanto, embora o conceito exista no SNCAP, não se espera que haja valores a reportar pelas entidades gestoras em modelo de gestão direta. O reporte do aumento de provisões segue o mesmo procedimento descrito para as imparidades. A entidade gestora deve verificar se existem na conta 67 do balancete valores referentes à constituição ou a aumentos de provisões relacionados com os serviços regulados e proceder à sua inscrição na linha 34. Entre os motivos que podem dar origem a provisões estão processos judiciais, acidentes de trabalho, doenças profissionais e indemnizações. Quanto à linha de gastos referentes à taxa de recursos hídricos e à taxa de gestão de resíduos, esta é preenchida de forma automática para os serviços regulados com base na informação preenchida na folha gastos com a alta TRH-TGR. No entanto, a coluna total
deve ser preenchida com o valor de gastos com essa taxa, conforme consta da prestação de contas da entidade gestora. Também devem ser apurados outros gastos e perdas que sejam relacionados com os serviços regulados. A entidade gestora deve identificar, no saldo da conta 68 do balancete, esses montantes, que podem ser, por exemplo, o reconhecimento de dívidas incobráveis, perdas em inventários ou perdas em outros bens. Da mesma forma, devem ser identificados e inscritos na linha existente para esse efeito os juros e gastos similares suportados no ano de reporte, associados aos serviços regulados, por exemplo, decorrentes de empréstimos bancários para financiamento de investimentos ou outros fins. A entidade gestora deve atender que os valores de juros a suportar, caso respeitem a juros de empréstimos bancários, devem ser consistentes com os montantes inscritos na folha balanço para empréstimos. Quanto às linhas de transferências e subsídios concedidos e prestações sociais, devem ser preenchidos os campos da coluna total referentes aos montantes totais da entidade gestora. Como a atribuição desses apoios é pouco comum nos serviços regulados, os respectivos campos de preenchimento encontram-se bloqueados. No entanto, podem ser desbloqueados a pedido da entidade gestora, caso esta identifique gastos a inscrever nestas rúbricas, por exemplo, transferências para juntas de freguesias destinadas ao financiamento dos sistemas geridos por estas no âmbito de contratos interadministrativos. Como já referido, a entidade deve também procurar identificar e reportar nas folhas de gastos indiretos e comuns montantes referentes às rúbricas mencionadas que possam ter alguma afetação aos serviços regulados. A soma dos valores reportados nas folhas de gastos diretos, indiretos e comuns é apresentada na folha Gastos Totais. Se houver uma diferença nos valores dos gastos totais reportados em relação ao ano anterior superior a 10%, a entidade gestora deve identificar os motivos dessa variação e apresentar uma justificação na folha alerta, conforme indicado na célula H46 da folha dos gastos diretos e nas folhas de gastos indiretos e comuns. Para terminar, dar apenas nota que no fim da folha existem campos para preenchimento pelas entidades gestoras que aplicam o SNC, que não serão focados no presente vídeo, que se destina apenas às entidades gestoras em modelo de gestão direta que aplicam o SNC-AP. Agradecemos a sua atenção e recordamos que a visualização do presente vídeo não dispensa a leitura da folha Instruções do fecheiro de reporte, assim como das notas existentes nas folhas de preenchimento. Para qualquer dúvida, poderá ser contactado o técnico da ERSAR que acompanha o reporte de contas da entidade gestora.